Então, todo roqueiro quando vai num show, ele tem essa expectativa aqui. Se ele for um metaleiro, headbanger, que gosta de pular, talvez a expectativa dele seja essa aqui. Então o XG, agora em abril de 2025, vai fazer o show no Coachella, vai fazer show aqui no Brasil, depois dia 24, e vai passar pelo México, mais alguma data nos Estados Unidos e depois encerra a turnê lá no Tokyo Dome, no Japão. Bom, qual que seria a minha expectativa referente ao que eles podem entregar? No caso do Coachella, que é o grande palco, o grande sonho, o objetivo de qualquer grupo de pop asiático, acredito que de outros gêneros também, eu posso falar de expectativas enquanto 3 aspectos. Eu sendo um roqueiro, metaleiro, enquanto fã de XG, e também sendo realista enquanto alguém que entende dessa dinâmica profissional enquanto músico. Enquanto, então, no Coachella, sendo fã de XG, na realidade eu espero que seja um show onde eles vão apresentar as principais músicas, as básicas. O show de festival é sempre entre 40 a 45 minutos de duração. Então não dá para apresentar, por exemplo, solos. E espero que os playbacks vocais vão estar um pouco mais recuados. Elas vão estar dançando de um modo espetacular, como sempre fazem, cantando tudo extremamente bem. E talvez alguma expectativa de alguma surpresa, talvez lançar uma música nova no show do Coachella. Enquanto roqueiro, que aí já é uma expectativa completamente fora da realidade. A apresentação inteira, o show inteiro, 45 minutos, com banda, sem playback, elas com microfones, dançando livremente, ou sem dançar, simplesmente andando pelo palco. Uma banda com 1 ou 2 guitarras, de preferência 2, bateria com bumbo duplo, um baixo pesado. Ou então, algo mais próximo do que o Baby Monster está fazendo. Então, eu até gostaria muito, enquanto roqueiro, que isso se realizasse. Se o Baby Monster faz, o XG tem total capacidade de fazer também. Mas isso, acho que no futuro vai acabar sendo feito. Agora, enquanto músico, então as coisas são um pouco mais complexas, né, do que a gente sonha. Mas acho que vai mais ou menos na linha do que outros grupos fizeram nos outros anos. De maneira geral, os grupos pop, eles apresentam metade do show com banda, aqueles que têm capacidade para isso. Mas essa banda tem o playback acompanhando. Essa banda pode ser banda ao vivo mesmo ou um playback justamente de instrumentos. Então, eu acho que o XG vai optar por algo seguro, não muito fora do que ele já apresentou do final do ano passado para cá. Acredito que o Simon e a equipe devem ter pensado em fazer uma apresentação que siga mais ou menos a linha do que eles estão fazendo. Inclusive atravessar o ano na turnê, atravessar o final do ano na turnê, foi, acho que intencional, justamente por causa do Coachella, para que se pudesse fazer um treinamento justamente, elas estivessem completamente preparadas e tranquilas no dia do show, com o Coachella simplesmente sendo a cereja do bolo de toda essa turnê, sendo ali um local tranquilo onde elas vão se divertir em cima do palco. O Simon, afinal de contas,
sempre mostrou essa preocupação, que elas ficassem tranquilas, a responsabilidade por erros é sempre dele, e elas simplesmente se divirtam em cima do palco. A proposta acho que continua sendo essa. Então foi muito inteligente de se fazer isso. Então uma continuidade, fazer a turnê na metade de um ano para a metade do outro, e tendo o seu ápice, né? No caso Coachella. Então elas chegando totalmente preparadas e tranquilas. A gente vê que elas sempre se mantêm muito tranquilas, relaxadas. Nós vemos aí pelos os extras, né, que são soltos pelo canal do XG. Elas sempre estão tranquilas, brincando logo antes de entrar no palco, nos bastidores. Então é relativamente fácil atualmente, né? Elas cresceram muito na turnê, então elas conseguem fazer com segurança, com tranquilidade. Acho que o Coachella vai ter um peso psicológico um pouco maior, mas vai ser muito mais bem administrado, dado isso que eles fizeram, de estar simplesmente no meio da turnê, encaixou o Coachella, e então elas ficam seguras. Então eu acredito que eles vão optar por uma opção assim mais segura, então, onde vai ter justamente esse acompanhamento de playback, ou na metade do show banda com o playback vocal, a outra metade sejam performances aí 100% que nós vemos no show, então com o som de playback mesmo digital, sem acompanhamento instrumental, enfim. Mas acredito que os playbacks vocais, né, os backtracks vão estar recuados, estando com banda ou puramente playback mesmo. E acredito que vai ser algo tranquilo. Então, em relação ao Coachella, acho que vai acabar dando tudo absolutamente certo. Profissionalismo do XG, a gente já sabe que é realmente de alto nível. Com relação ao Brasil, o básico também, nada muito diferente do que foi entregue em todos esses shows da turnê. Não espero grandes surpresas. Bom, gostaria muito que elas executassem, por exemplo, a Kisa fazer solos do Halo, a Julia fazer o Hero, How You Never Love Again. As peças mais complicadas, gostaria de ouvir isso pessoalmente, mas acho que aqui no Brasil não vai acontecer. Acho que vai ser, eles vão optar por músicas mais agitadas, então colocar os solos de hip hop e músicas mais pro lado ali da Madonna, enfim, as mais agitadas, que o gosto do brasileiro é mais assim. E a propósito, uma data péssima que foi escolhida aqui para o Brasil, mas horrorosa. Logo em seguida, é uma quinta-feira à noite, que já é ruim por si só. E vai ser logo em seguida de um feriado de 5 dias aqui do país. Simplesmente não sei qual foi a burocracia, o que aconteceu para marcarem nesta data. Acredito que não foi culpa da XGOX, acredito que foi culpa da organização aqui do Brasil. Enfim, mas horrível. Então é um local de 4.000 pessoas e não vamos lotar, infelizmente. Espero que no próximo ano as coisas sejam feitas com antecipação e se consiga uma data melhor, no local melhor. Porque aqui no Brasil o XG, ele é muito conhecido. Todos os canais que tratam de K-pop falam do XG também. E fazer reações, etc., falam do XG. Olhem as redes sociais, tem muito brasileiro, Instagram, enfim, TikTok, no X. Muitos brasileiros comentam, tá? É bem movimentado. América Latina de maneira geral. Então vale a pena no próximo ano, ou quando for a próxima turnê, mesmo que venha aqui para o Brasil, dá para ir em outros, mais um ou dois, talvez Argentina, não sei, outro país, enfim. Mas Brasil, Argentina, com certeza, o Chile. Brasil, Argentina, Chile, principalmente Brasil e Chile.
é possível fazer shows aí para 8.000 pessoas no mínimo. Aqui no Brasil era para ter ido para uma casa de shows maior, não só 4.000 pessoas, e não vai lotar, infelizmente. Mas não sei o que aconteceu, mas é isso. E agora, com relação Tokyo Dome, a gente já sabe, né? Se eu não me engano, elas vão lançar uma música nova no Tokyo Dome. Se eu não estou enganado, desculpa, minha memória é péssima. Eu acredito que, não sei se só uma, talvez possa vir mais surpresas. O Simon, né? O grupo em geral, a empresa, eles têm essa opção de surpreender, inovar. Então acho que a gente pode-se ter novos solos, com certeza. No Coachella não vai ter solos porque não dá tempo, simplesmente. Acho que as meninas estão preparando outras músicas para fazer solos. Acho que vai ser um show bem mais longo, talvez de 2 horas para mais. Muito mais bem elaborado. Vai ser literalmente para encerrar com chave de ouro a primeira turnê, histórica já, né? Pegar o mundo inteiro, todos os 6 continentes. Então, muito bom. Então acho que vão fazer um encerramento muito bom, digno do local, que é gigantesco. E, então acho que muitas inovações, trazendo nos solos, uma ou mais músicas novas, coreografias novas, roupas. Vamos ver daqui até lá. Eu acho que eles inovam mais ainda do que a gente está esperando ou eles anunciaram para o Tokyo Dome. Então, é isso que eu acredito. Agora a XG foi premiado na MTV, que também é um grande prêmio, aí, um grande passo que foi dado. Mas acho que o Coachella é realmente o grande prêmio, né, por excelência. Depois disso, só o que a Cocona quer, que é ir para o Super Bowl. E aí, só que aí acho que é um pouco complicado. Mas quem sabe se o XG cresce mais ainda. Será que o XG já não tem um tamanho muito grande e a gente não percebeu? Porque realmente é muito comentado, muitos canais reagindo, especialmente os americanos, que é algo que realmente importa dentro do cenário pop. Todo mundo simpatizou. Então, não sei, talvez... Eu acho que o XG tem um tamanho maior do que as pessoas realmente pensam. Isso a empresa, a XGALX, com certeza sabe. Ela sabe avaliar números. Isso aqui é mera opinião pessoal. Mas a minha percepção é de que o Coachella talvez não aumente tanto assim, como as pessoas estão esperando, o público do XG, os fãs. Eu acho que não vai ser tanto. Vai aumentar, com certeza, amplia a base, mas não vai ser tanto quanto as pessoas esperam. Eu acho que o XG já tem um tamanho grande. É que a gente precisa parar de ficar comparando, por exemplo, com o Blackpink, com o BTS. Não dá. Aí tem que ser realista. Ali havia toda uma circunstância, momento. Não era só essa questão de... no mercado atual é diferente. Uma situação bem diferente que se vive hoje. Então, no caso do Coachella, eu acho que é isso. Vai ser uma apresentação mais... uma apresentação mais básica dentro daquilo que a gente viu atualmente, para que elas fiquem tranquilas, apresentem o melhor possível. Eu acredito em playbacks recuados, acredito que metade do show pelo menos vai ter banda. Tenho uma esperança de que pode ser que seja feito com banda inteira, mesmo com elas dançando. Porque o Ates fez isso, Le Serafim fez isso. É que o Ates e o Le Serafim se apresentaram em 2 finais de semana. Eu acho que o XG não vai, né? Eu acho que o XG é um final de semana só. Em todo caso, acredito, metade do show acho que vai ter banda. Pelo menos. Mas acredito que existe a possibilidade de haver mais. E aí, playbacks recuados e vão dançar bem, como sempre fazem. Infelizmente, não dá para ter solos, então é isso que a gente vai contar, com o melhor do XG enquanto grupo, sem solos. Então essa é a minha perspectiva, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, um pouco diferente, fazendo uma caminhada e falando com vocês.
Então se inscreve no canal, aqui embaixo deixa o seu comentário, o que você me fala para mim, o que você acha. Deixa o seu like, se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse e as minhas reações, e assiste a minha playlist de reações do XD, tá certo? Até mais.